Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito aí do dia 16 de março, maravilhoso, né, gente? Sábado hoje, um dia incrível, mais um dia abençoado na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que é para isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, através da repetição, nós chegamos à perfeição, porque lembra aqui que nós estamos fazendo um estudo. Então, tudo que a gente pratica, tudo que a gente repete, nós chegamos à perfeição. Então, vamos lá hoje para o nosso vídeo maravilhoso. Vocês viram o vídeo de ontem de Neville, a interpretação maravilhosa do Salmo 23? Se vocês não viram, corre aqui no canal, dá uma olhada aqui para vocês verem a interpretação do Salmo 23 por Neville. Gente, é maravilhosa. Corre lá para dar uma olhadinha, tá bom? E aproveite e já dá uma corridinha para ver também todos os vídeos de Neville na playlist, que o Neville traz uma energia maravilhosa. Eu espero estar trazendo essa energia aqui para vocês também, né? Vamos lá para o nosso preceito do dia 16 de março. O amor é a base da prosperidade. O amor é a base de toda a prosperidade. O amor possui uma força que atrai as pessoas. As pessoas são atraídas pelo estabelecimento comercial que tem amor. A refeição preparada com amor é sempre agradável ao paladar. Mesmo que os ingredientes sejam os mesmos, quando o prato é preparado com amor, possui maior poder para conservar a saúde de quem o ingere. A criança que é educada com amor cresce saudável. Porém, amar não é se apegar. O amor reverencia a natureza divina do outro. Amar não é compadecer-se do outro, considerando-o um pobre coitado. É soltá-lo, considerando-o perfeito, assim como é. Amor, portanto, é confiança, respeito e desprendimento. Isso aqui serve para tudo na nossa vida, né, gente? Inclusive até para relacionamento, homem, mulher, o casal aí, né, namorado. Serve para isso também, porque lembra que ele fala aqui, né? Lembra que eu falei para vocês aqui em casa que às vezes não tinha nem o que comer aqui, né? E eu pegava meia calabresa, fazia bem fritinha, colocava lá no prato. E as meninas aqui falavam, nossa mamãe, que comida maravilhosa. E eu não tinha feito nada, gente. Na verdade, eu tinha só colocado o meu amor e o agradecimento por ter aquela meia calabresa que eu tinha aqui em casa. Que o resto eu tinha que guardar para o outro dia aí, para ter o que comer também de novo, né? Mas lembre então, quando você coloca amor em tudo que você faz, olha só, amor é a base da prosperidade, né? Olha o que ele fala aqui, amar não é compadecer-se do outro considerando um pobre coitado. Lembra que eu falo aqui, quando você tem pena de uma pessoa, isso não é amor, é você estar se colocando num patamar maior que ele, que você está melhor do que ele, que você é melhor, que você tem mais dinheiro, que você está numa situação melhor. E não é isso. Todos nós somos iguais perante os olhos de Deus. Então, como que Deus olharia para um ser que na sua percepção está passando por uma necessidade? Deus olharia como um ser perfeito e maravilhoso, magnífico como ele é, na sua imagem verdadeira, não no que está sendo projetado ali no mundo fenomênico, porque nós todos somos o quê? Somos perfeitos no reino dos céus, no mundo da imagem verdadeira. Nós somos o quê? Perfeita harmonia. Não há nada de errado em nós. Deus é perfeição, harmonia. Então, olha mais o que ele fala aqui. Amor é soltar. Tem muito que ele fala. Lembra? Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês. Mas, por exemplo, com relação ao filho,
né? Quando você fica muito apegado e preocupado com o filho. Ai, meu filho isso, meu filho aquilo. Ai, não vai sair. Não, meu Deus, não vai namorar. Então, isso é amor? Não, isso é apego. É medo de perder o filho para algo que está lá fora, que você não tem controle. Amor não é controle. Amor é liberdade. Amor é você querer o bem do outro. É você realmente amar como o outro é. Como ele está ali se mostrando para você. Mas quando você olha com os olhos de Deus, a imagem verdadeira daquele filho amado, como que você vai olhar? Então é soltar, é deixar viver. Você não confia na educação que você deu para o seu filho? Você não confia em Deus, porque ele, antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. O seu papel aqui é somente educá-lo, levar ele para o caminho do amor, da alegria, da harmonia. Esse é o nosso trabalho como pais. Esse é o nosso trabalho. Sem apego, deixar o filho viver o que ele precisa viver. A nossa responsabilidade como pais é muito maior do que a gente imagina. Então, é você educar o filho até a uma certa idade. Depois é deixar o filho viver. Porque você não vai pagar pelos erros do seu filho. Mas você tem sim a responsabilidade de educar o seu filho e colocá-lo no caminho. Essa é a nossa responsabilidade como pai. Essa é a nossa responsabilidade. E confiar na educação que você deu. Então, isso é amor. Eu falo de filhos porque eu acho que fica mais fácil, né? E até com relação a um casal mesmo, um relacionamento amoroso, né? Quantos relacionamentos a gente vê aí que eles querem ter posse, né? Da mulher, quer ter posse do homem. Isso não é amor. É só você querer ter o quê? O poder sobre o outro. Não, você é minha mulher, então você não vai fazer isso. Você é meu marido, você não vai fazer isso. Então o amor não é isso. O amor é você soltar, deixar o outro ser feliz. Ter a sua própria individualidade. Com respeito, com companheirismo. Lembra que eu falei para vocês, né, que a gente é criado assim achando que o amor é sofrimento e o amor não é sofrimento. Isso é o que é passado para nós. É uma escolha você amar. É uma escolha você ser feliz. É uma escolha você ter paciência. É uma escolha você ter harmonia, paz, perdão. Tudo é uma escolha. Por isso que nós estamos aqui todos os dias às 6 horas da manhã estudando e praticando estes ensinamentos. Porque através da prática nós chegamos à perfeição. Através da repetição nós chegamos à perfeição. Nesses preceitos, ele está trabalhando bastante essa questão do amor. Como eu falei essa semana, né? Qual que é o nosso título do preceito de março? Deus é amor. E os preceitos eu pego desse livro aqui, do Masaharu Taniguchi. Não sei se dá para vocês verem aí, porque pega a luz aqui. Do Masaharu Taniguchi. Da Seishonoe, que eu gosto muito. Por quê? Porque ele ensina a liberdade. Ele ensina que a gente tem o poder de mudar tudo na nossa vida. Através do quê? Através do amor. Através da imagem perfeita que você olha para as pessoas. Através da crença que você é filho de Deus.
E você, como filho de Deus, o que você é? Herdeiro de toda a riqueza, de todo o poder, de toda a opulência, de toda a cura que Deus faz. E você tem esse poder também, assim como Jesus. Lembra, Jesus fala, né? Se você acreditar, você fará coisas iguais ou melhor e maior que eu. Vós fareis coisas maior ou melhor que eu. Esse é o nosso poder. Jesus já falou isso para nós. Nós temos esse poder. Tá bom, gente? Vamos ler mais uma vez aqui o preceito do dia 16 de março. O amor é a base da prosperidade. O amor é a base de toda a prosperidade. O amor possui uma força que atrai as pessoas. As pessoas são atraídas pelo estabelecimento comercial que tem amor. A refeição preparada com amor é sempre agradável ao paladar. Mesmo que os ingredientes sejam os mesmos, quando o prato é preparado com amor, possui maior poder para conservar a saúde de quem o ingere. A criança que é educada com amor cresce saudável, porém, amar não é se apegar. O amor reverencia a natureza divina do outro. Amar não é compadecer-se do outro considerando-o um pobre coitado, é soltá-lo, considerando-o perfeito assim como é. Amor, portanto, é confiança, respeito e desprendimento. Quero contar uma coisa aqui para vocês. Sempre que a gente vai em alguma reunião da Seishonoye, eles têm um lanchinho. Eles preparam um lanchinho no meio da reunião. Não sei se é assim em todas as ALs, né, que eles chamam. Mas eles preparam um lanchinho. Então eu ia de domingo com a Valentina, com as meninas aqui. E eles faziam um pãozinho francês mesmo, não sei como que é chamado aí, né? Pãozinho de padaria. Cada lugar tem um nome. Então, eles faziam o pãozinho, metade do pãozinho, colocavam um queijinho e colocava requeijão. Gente, a gente comia aquele pão, mas era tão gostoso, tão saboroso, que a gente chegava aqui em casa, fazia a mesma coisa e não tinha o mesmo sabor que tinha o pãozinho lá da Seishonoye. Então, até a Valentina fala, ai mamãe, mas aquele pãozinho da Seishonoye é tão gostoso. E era o que, gente? Era só um pãozinho com uma fatia de mussarela e requeijão. Então, olha só o amor, né? Olha quando a gente coloca amor. É a mesma coisa daquilo que eu falo para vocês, né? Tome um copo de água todos os dias ao acordar, ou quando você lembrar que já está ótimo, imaginando que aquela água é a vida de Deus que está reinando em você, que está entrando em você, que está fluindo para o seu corpo. Então você toma água imaginando toda aquela água fluindo, vai até o teu cérebro, fazendo as sinapses, ligando. Você vê assim, acendendo luzinhas quando você toma água no teu cérebro. Aí ela vai descendo, passa pelos seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca, sua garganta, vai descendo pelos seus ombros, vai tomando essa água, sentindo todo o amor de Deus, toda a vida de Deus em você. Aí vai passando pelas suas mãos, pelos seus órgãos internos, e onde ela está passando, ela vai acendendo luzinhas, acendendo luzinhas. É a luz de Deus, é a vida de Deus que está sendo ingerida por você em forma de água. Sinta esse amor de Deus quando você está tomando essa água. Não é maravilhoso? É maravilhoso quando você toma uma água assim. Quando você está almoçando e lembra de agradecer. Faz o teste aí por uma semana para vocês verem. Faz o teste e depois me conta aqui como vocês vão se sentir muito melhor. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham aí mais um dia abençoado na vida de vocês. Eu amo vocês. Fiquem em paz.
tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas, vocês são magníficos, abençoados e mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Até amanhã com o preceito do dia 17 de março. Eu espero vocês.